Saudações pessoal, sejam bem-vindos ao canal Biomed. Pessoal, hoje nós teremos um vídeo bem resumido, teremos um resumo como sempre sobre a síntese de proteínas, tá? Essa matéria é uma matéria muito avaliada, muito cobrada, muitos exames, no exame de admissão, em concursos de biologia. Portanto, eu trago aqui de uma maneira resumida algumas etapas estão relacionadas com esse processo, como é que ocorre, quais são algumas etapas mais cobradas, como entender o fluxo deste processo de uma maneira resumida. Pessoal, primeira coisa que eu gostaria de destacar é que este processo de síntese de proteínas na verdade é feito o processo por uma organela que nós chamamos de ribossoma, tá? Ribossoma é a organela que é responsável pelo processo de síntese de proteínas, tá? E esta organela é constituída por duas subunidades, que é a subunidade maior e subunidade menor, tá? É importante também realçar que este processo, na verdade, envolve três etapas principais. Na primeira etapa, nós chamamos de replicação ou duplicação. O que acontece na replicação ou duplicação? O ADN, ele vai replicar-se, vai produzir réplicas, vai produzir cópias a partir de um ADN complementar. Ou seja, se eu tiver uma fita, vai se formar uma outra fita idêntica. Este processo nós chamamos de duplicação, ou podemos chamar de replicação. E depois de seguida, esta fita de ADN vai ser usada para produzir ARN. Exatamente o que escutaste. Pegar ADN e produzir ARN a partir de ADN. Este processo nós chamamos de transcrição. E, na verdade, o nome desse ARN que será formado a partir do ADN chamamos de ARN mensageiro. E, de seguida, pegaremos este mesmo ARN, ou seja, pega-se este mesmo ARN e usa-se, na verdade, para poder produzir proteína. Ou seja, traduz-se o ARN de modo a garantir a formação de proteínas com auxílio de ribossomas. Daí que ribossomas são responsáveis pelo processo de síntese de proteínas, tá? Dando continuidade, aqui trago também um esquema que, na verdade, ilustra de uma maneira sintetizada como é que ocorre esse processo. Primeiramente, eu disse que teremos a replicação ou duplicação. No que consiste? Vamos produzir cópias de ADN. Vamos ter muitas moléculas de ADN a serem formadas, né? Teremos réplicas de ADN. De seguida, temos a transcrição. No que consiste? Consiste em pegar o ADN e produzir uma fita de ARN a partir do ADN. Simples como está. E de seguida, esta fita de ARN, eu disse que chamamos de ARN mensageiro. Chamamos de ARN mensageiro, irá se associar aos ribossomas de modo a formar o quê? Proteínas. Então, fácil de entender. O ADN vai ser usado para produzir ARN. Chamamos de transcrição. E de seguida, o ARN, que na verdade é ARN mensageiro, irá se associar aos ribossomas de modo a produzir o quê? A proteína. Então, isto é muito simples e muito fácil de perceber. Outro aspecto muito importante, meus queridos, é saber onde é que ocorre, em que local da célula vai ocorrer esse processo que estou aqui a falar. Porque esse processo ocorre dentro das células. Ou seja, essas proteínas são produzidas nas células, né? Essas proteínas terão uma atividade nessas células. Então, resta saber onde é que vai ocorrer esse processo. Onde é que ocorre cada etapa que estou aqui a citar. Meus queridos, esta aqui é, na verdade, uma representação de uma célula eucariótica. É possível destacar que eu tenho aqui nas extremidades, tenho aqui essa estrutura que eu marco nesse exato momento, que eu chamo de núcleo. Nós sabemos que as células eucarióticas se caracterizam por ter um núcleo. Para quem ainda não viu, na verdade, essa aula, pode lá observar no primeiro vídeo, lá, só observar resumo sobre a diferença entre a célula procariote e eucariota. Já tem um vídeo lá aqui no canal e pode lá assistir. Então, meus caros, esta célula, nós vamos encontrar aqui um núcleo, ou seja, uma célula eucariota. Temos aqui a membrana nuclear delimitando o material genético. Quando falo do material genético, estou a falar do meu ADN. Então, o meu ADN, meus caros, primeiro vai se produzir cópias dele. Repara, este aqui é ADN. Vai produzir cópias. E este processo nós chamamos de duplicação, ou também podemos falar de replicação. E ocorre dentro do núcleo.
Simples como tal. E depois, o meu ADN será usado para produzir o quê? ARN, né? Que é esta fita vermelha. Que é esta fita vermelha. E este processo nós chamamos de transcrição. Onde é que ocorre a transcrição? No núcleo, meus caros. E de seguida, o meu ARN, que na verdade é o ARN mensageiro, sairá do núcleo para o citoplasma, onde vai se associar o quê? Aos ribossomas. É muito fácil de entender, de modo a produzir o quê? As proteínas. Muito simples, não era, meu caro. Replicação, transcrição e tradução. Fácil de entender. Replicação no núcleo, transcrição no núcleo, tradução no citoplasma. Muito fácil. Não se esqueça que esse processo aqui também pode ocorrer ao nível do retículo endoplasmático rugoso, porque nós sabemos que o retículo endoplasmático rugoso também apresenta consigo o que? Ribossomas aderidos. Daí que nós chamamos de retículo endoplasmático rugoso ou granular. Muito simples de entender. Meus caros, aqui tem uma outra imagem que ilustra o que eu estava aqui a dizer. Eu tenho aqui uma célula e eu tenho aqui um núcleo. Este aqui é o núcleo. Repara esta fita. Esta fita seria meu ARN mensageiro, que vai se associar com o quê? Com os ribossomas, de modo a produzir o quê? A proteína. Só que aqui eu gostaria de realizar um processo gostaria de destacar uma etapa muito importante. Repara esta molécula, nós chamamos de ARN transportador. O ARN transportador transporta consigo aminoácidos. E você deve perguntar, professor, por que transportar o aminoácido? Porque na verdade o aminoácido é que vai fazer a fazer parte da composição das proteínas. Deixa eu te mostrar com detalhes. Como é que funciona? Meus queridos, você tem que imaginar como se tivesse um colar de pérolas, né? Vamos por aqui esteja a desenhar um colar de pérolas. Essas bolinhas estão a tentar representar as pérolas, né? Agora, meus caros, uma proteína é como se fosse um colar de pérolas, em que cada bolinha que vai constituir este colar nós chamamos de aminoácidos. Simples como tal. Cada bolinha que nós vamos encontrar aqui nós chamamos de aminoácido. Ou seja, proteína é uma macromolécula constituída por monômeros de aminoácido, constituída por unidades de aminoácido. Se eu pegar uma proteína, hidrolisar, ou seja, separar essas ligações nós chamamos de ligações peptídicas, eu vou obter aminoácidos. Essa pergunta saiu no exame de admissão da UEM. O que acontece se eu for hidrolisar as proteínas? Hidrólise de uma proteína resulta na formação de aminoácidos. Se eu pegar uma proteína, hidrolisar e quebrar essas ligações peptídicas, obviamente que terei o quê? Muitos aminoácidos. Simples como tal. Avançando. Aqui temos um esquema de porquê. Repara um detalhe interessante. Eu estava aqui a falar sobre aminoácidos. É importante realçar que o que eu estava a explicar sobre o colar de pérola é exatamente o que aparece aqui. É um colar, é como se fosse um colar, como se fosse um chambal, né? Na verdade, esta é a minha proteína. E esta proteína é constituída por várias bolinhas idênticas a esta aqui. A pergunta é, como é que essas bolinhas chegaram até aqui? É porque elas foram transportadas. Ou seja, os aminoácidos, que são essas bolinhas, foram transportados. E quem transportou? É o meu ARN transportador. Isso é fácil de perceber. Então, o meu ARN transportador transporta aminoácidos e leva consigo esses aminoácidos até ao meu ribossoma. É por isso que chamamos de ARN transportador. Simples como tal. Só que é uma coisa também importante. O ARN transportador tem consigo bases azotadas, tá? E essas bases nós chamamos de anticódon. Nesse caso aqui temos AAU. É um anticódon. Repara um detalhe interessante. Este aqui é meu ARN mensageiro. Este que veio lá da transcrição. Também apresenta consigo bases, dá para ver essas letras aqui, né? E essas bases nós chamamos de códon, ou seja, bases de ARN transportador chamamos de anticódon, bases de ARN mensageiro chamamos de códon. Fácil de entender isso, muito simples. Agora, um detalhe muito interessante: o ARN transportador transporta aminoácidos até o meu ribossoma, não é isso? Chegando aqui no ribossoma, o meu ARN transportador vai fazer uma complementaridade entre o anticódon, que são as bases da ARN transportador, e o
códon, que são as bases da ARN mensageiro. Repara o que aconteceu. Olhem para este aqui, ARN transportador. Ele carrega consigo o seu anticódon ACA. E repara qual é o valor, qual é o seu códon. É UGU. Então é simples de entender. Existe uma complementaridade. Nós sabemos que A vai complementar U. Sabemos que G complementa consigo o que é o C. Ou seja, a adenina vai complementar a uracila, a guanina vai complementar a citosina. Simples como tal. Então, onde tenho A, obviamente vai complementar com U. Onde tenho C, vai complementar com o G. Isso é fácil de perceber, né? Então, é por isso que o meu ARN transportador, né, ele conseguiu se associar a esta fita, graças ao anticódon e códon. E quando associa-se essa fita aqui no ribossoma, acaba ocorrendo uma ligação entre os aminoácidos na parte de cima. E essa ligação nós chamamos de ligação peptídica, já vou dar no detalhe, né? Gravarei uma aula sobre compostos orgânicos em que falarei com detalhes sobre ligação peptídica, qual é o comportamento mais importante que saiba. A ligação que ocorre entre as proteínas, né? Entre os aminoácidos, assim posso dizer, de modo a formar as proteínas, nós chamamos de ligação peptídica, tá? Chamamos de ligação peptídica. E isso acontece de modo a formar-se essas proteínas. Isso é muito fácil de perceber. O ARN transportador, ele associou-se aos ribossomas devido a essa interação entre o anticódon e o códon. Então, durante esse processo de associação entre o códon e anticódon, repare que na extremidade superior está a ocorrer a ligação peptídica, ou seja, é a ligação entre esses aminoácidos de modo a formar a minha proteína. Repare, a mesma coisa é ilustrada nessa imagem. Tem o meu ARN transportador que carrega consigo o aminoácido. O ARN transportador vai se associar ao ARN mensageiro e à medida que ele se associa ao mensageiro através da interação códon e anticódon, nessa zona que estou a marcar, repare que na extremidade superior está a ocorrer a ligação peptídica, de modo a formar o quê? A minha proteína, que antigamente, né, eu chamei de colar de pérola, que na verdade não passa nada mais, nada menos que, na verdade, é a minha proteína. Isso é fácil de perceber. A perguntas que costumam sair no exame da admissão, o P, lançou uma pergunta muito interessante. Queria saber como chamamos o primeiro aminoácido que vai dar start a este processo, que vai dar início a esse processo de síntese de proteína. Chamamos de metionina. Estão a perceber? Metionina é o primeiro aminoácido, né, que vai dar lá, vai estar envolvido no processo de start da síntese de proteína. Chamamos de metionina. Ou pode encontrar também a sigla MET, né? Significa metionina. E outro detalhe tem a ver com quais são os códons de start. Quais são os códons de start? Lembra que os códons são as bases do ARN mensageiro. Então, se você for encontrar um dos códons de start, né, é o AUG. Repare, se vocês forem encontrar AUG, significa que este códon significa que esse códon vai permitir o início da síntese de proteínas. É fácil de entender. Ou seja, este aqui é o ARN mensageiro, né? Se eu for encontrar AUG aqui, nesses códons, nessas bases, significa que o meu transportador que irá entrar aqui para ligar com a AUG vai carregar metionina. E vai carregar metionina e vai permitir já o início de modo a se formar toda esta proteína. E outro detalhe muito interessante, né, que às vezes sai também no exame da admissão, eles costumam perguntar quantas bases, quantos anticódons e quantos códons são lidos. Na verdade são 3. Na verdade nós chamamos de leitura em tripletos. Quantos anticódons estão a ver aqui? Não tem A, U. Quantos são? Quantas bases? São 3 bases. Lembre-se, não se esqueçam, meus queridos. O ARN transportador só pode transportar no máximo 3 bases. É por isso que dizem que, na verdade, a leitura ela é feita em tripletos. Em 3, 3, 3. E não se esquece, se for encontrar AUG, é um códon de start. Significa que
já pode iniciar o processo de síntese de proteínas. Porque repara, aqui você tem muitos códones aqui, né? Mas será que todos esses códones aqui estão relacionados com a síntese e tal? Não, cada códon tem uma especificidade, na verdade. Se eu for encontrar um códon, por exemplo, o G, isso quer dizer que não. Já podemos iniciar com o processo de síntese de proteínas. Isso é muito fácil de perceber e é superficial. Então não se esqueça, pessoal, 3 processos: replicação, transcrição e tradução. Replicação e transcrição no núcleo, tradução no citoplasma, tá? Muito fácil. E não se esqueça, temos o ARN transportador e temos o mensageiro. O transportador tem a função de transportar o quê? Os aminoácidos. E uma ligação, um conjunto de aminoácidos vai formar o quê? Uma proteína e ligam entre si através de ligações peptídicas. Não se esquece que, na verdade, cada ARN transportador transporta no máximo quantas bases? 3 bases, tá? Daí que nós resumimos que a leitura das bases é feita em tripleto, 3-3, tá? E nada de esquecer isso, meus caros, tá? Porque isso é muito fácil de escrever. E nada de esquecer isso, meus caros, tá? Porque isso é muito fácil. Então, e não se esqueçam, meus caríssimos, que o codão AUG é o codão de start, tá? Isso é fácil de entender. Isto saiu no exame da UP, perguntaram qual é o codão do start. É só dizer AUG. Qual é o primeiro aminoácido? Metionina. Então, meus caríssimos, eu paro por aqui. Uma aula bem complexa, mas de uma forma mais resumida. Lembrando que irei gravar um vídeo sobre esta aula com mais detalhes ao modelo ensino superior para os que já estão na faculdade. Uma aula bem simples de como é que acontece esse processo. Então, eu termino por aqui e tchau.